Abra sua Bíblia. Nessa noite eu queria compartilhar com você Mateus capítulo 24. Abre aí uma palavra que tem sido falada demais nesses dias, já nesses últimos 3, 4 anos, mas agora, de um ano para cá, aumentou isso na mídia, nos programas de gente que é coaching, essa turma que pensa positivo e que fala muito, o tal de mindset ou de mindset, significa reprogramação da mente, uma palavra usada muito na neurolinguística aí, e é aqui aquelas palavras que são ditas e repetidas e faladas e que vai gerando um costume em nós, que vai gerando alguns sentimentos e vai gerando algumas atitudes. Então, nada mais do que reprogramação de mente, para você ir falando. Isso não é na Bíblia, não. Amados, deixa eu te falar um negócio. Tudo que está debaixo dos céus, Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da neurolinguística. E Ele, inclusive, usou isso muitas vezes com os servos dele na palavra, para repetir e crer no que ele estava falando. Em verdade vos digo, a repetição até descer. Só a palavra não temas, nós sabemos que Deus repetiu 367 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano e 2 de step para você. Não temas, não tem medo. A palavra do Senhor diz, diga ao fraco, eu sou forte. Isso é mindset. Ficar repetindo, fraco, diga o fraco, eu sou forte. Diga de novo, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Está na Bíblia. Nossa, turma, pega esse negócio e distorce, mas nós podemos pegar e voltar de novo para aquilo que é de Deus, para aquilo que também funciona no nosso coração. Pensando nisso tudo, nesses dias, e nesses dias de caos, de angústia, que a ansiedade, a depressão, o suicídio, isso tudo tem aumentado. O que fazer diante dessa sociedade com o povo de Deus? Eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite com você. Mateus capítulo 24, quando eles estão no Monte das Oliveiras, aí chega, o versículo 3 diz, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí ele começa a relatar as guerras, terremotos, epidemias e tudo mais que vai acontecer. Mas aí então ele fala lá no versículo 12, ele começa a falar assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Versículo 13, repete comigo aí. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos repetir? Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quem está dizendo isso? Jesus. Então vamos repetir comigo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Vamos repetir de novo. Aquele, porém, que perseverar até o fim. A doutrina da eleição, ela está relacionada diretamente com esse versículo. Porque você pode pensar assim, não, pastor, mas o perseverar pelas obras, isso aqui ele está dando o mindset, a palavra da mente, daqueles que forem eleitos no Senhor, vão perseverar. Essa é a palavra da igreja nesses dias. Vão vir tribulações, vão vir lutas, vai esfriar de quase todos o amor, mas aquele que perseverar, você vai ver essa palavra o tempo inteiro nas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. Mas perseverar e permanecer em mim, aquele que permanece em mim, nas minhas palavras, esse pode pedir o que quiser e o Pai dá. Isso é João capítulo 15, versículo 7, está escrito, uma palavra de reprogramação da mente dos eleitos de Cristo nesses últimos dias, é a palavra perseverança. Aquele que perseverar é fincar a estaca, é não arredar o pé, é não voltar atrás, é não esquecer o que o Senhor falou para nós nas suas Escrituras e o que a gente tem ouvido.
e permanecer nessa promessa, nessa ordem de fé, naquilo que Deus quer do seu povo. E Deus quer do seu povo que a gente persevere até o fim. Então nós vamos correr nas Escrituras hoje para a gente entender como que é isso, como que essa palavra vai descer da nossa mente para o nosso coração e como ela vai dar o start para ela frutificar, para firmar, para a gente ser pessoas, passar de pessoas de estado medroso, ansioso, depressivo, para um estado de perseverança até o fim, no nome de Jesus. Amém? Abre a palavra do Senhor aí. O próximo texto que você vai ler agora é o texto, deixa eu abrir aqui na minha listinha que eu fiz para você abrir, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ele começa a falar sobre a justificação pela fé. E diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz. É o versículo 1 que eu estou lendo, Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Que tudo vem de Deus, a gente tem fé que tudo vem de Deus, até aí. E não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que gloriar na tribulação? Dá glórias a Deus pelas lutas, inclusive essas que nós estamos sofrendo hoje, sabendo que, continua no texto, sabendo que a tribulação produz a mindset, a palavra que dá start nos eleitos de Deus, a perseverança, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, esse terá a vida eterna. Então a tribulação, o objetivo dela não é de deixar a gente ansioso, deixar a gente depressivo, com medo, sem chão. O nosso chão é o Senhor. O justo viverá pela fé, por aquilo que Deus prometeu. E Ele diz que aquele que perseverar, e essa perseverança, ela dá o start, ela toma forma quando as tribulações vêm. É o momento de nós fincarmos a estaca naquilo que Deus nos prometeu, no nome de Jesus, porque Romanos capítulo 5, no versículo 3, afirma que as próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência. Agora o versículo 4 de Romanos 5, e a experiência, esperança. É por isso que muita gente está dentro da igreja, crê no Senhor Jesus, mas agora ele está vivendo um momento desesperançoso. Parece que a esperança dele caiu e ele não sabe por quê. Ele faz o check-in do checklist da mente dele, e ele fala assim: mas eu creio no Senhor Jesus, mas eu leio a palavra, eu fui batizado, por que eu estou igual todo mundo está? Irmão, porque você não está glorificando na tribulação, você não está deixando a glória de Deus entrar no meio dessa batalha. Você está deixando só o desespero, a angústia, o que fazer e o medo tomar conta do seu coração. Você precisa ter a certeza que essas coisas estão todas no controle de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, se eu não me engano, no versículo 6, o nosso Senhor Jesus, ele já deixou claro para nós: tudo está feito, tudo. Ele está falando no finalzinho já, quando a Jerusalém, já falou que a nova Jerusalém está descendo do alto, que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, e que nós vamos viver eternamente com Ele, presentes com Ele. Então Ele fala: tudo está feito. Eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto grego, eu sou o ômega, a última letra. Tudo está feito. Tudo está sob o meu controle, todas as tribulações. E quando vem as tribulações, o momento nosso é de firmar a palavra que Ele deixou em Mateus 24, que nós lemos aí no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse vai ter a vida eterna. Persevere, não recue. Mas o amor de muitos vão esfriar. São quase todos, não são na verdade muitos. A palavra diz quase todos, e quem disse foi o nosso Senhor Jesus. Mas eu não quero estar no meio do quase todos, porque eu quero perseverar até o fim.
custe o que custar, em nome de Jesus. A palavra nossa dessa época é perseverança, porque a perseverança vai gerar em nós uma experiência, e essa experiência gera esperança. E ele continua dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, mas só vai ser derramado quando vem a tribulação e gera a perseverança, e a perseverança gera a experiência, e a experiência gera esperança, e o Espírito de Deus vem e derrama sobre nós a confirmação da fé. Perseverar. Nós precisamos aprender a perseverar. Outro texto que eu quero que você guarde, vai anotando aí. Se você não anotar, volta o sermão depois e assiste de novo, para você ir anotando, para você ir passando essa palavra no seu coração, no nome de Jesus. Abre lá Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 36, falando sobre a palavra, que é a palavra que configura a mente do cristão nesses momentos de tribulação. A palavra é perseverança. O mindset do cristão é perseverar. Perseverança. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. A partir daí, vem comigo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a perseverança, ela dá start em andar e caminhar à vontade de Deus. E a gente caminhando e andando na vontade de Deus, ela gera o quê? Alcançar o quê? A promessa. Tem muita gente dentro da igreja, sabe das promessas de Deus na palavra, e nunca alcançou essas promessas, porque não perseverou. O fato de só frequentar a igreja não quer dizer que você está perseverando. Tem muita gente que frequenta a igreja 10, 15, 30 anos, é presbítero, é até pastor, mas não anda na verdade, mente, não anda na verdade, destrói, em vez de construir. As palavras dele não é de esperança, mas é de morte. Toda vez que ele abre a boca dentro da igreja, ele só piora as coisas. Que povo que dá ênfase mais na desgraça do que na esperança. Você vai falar assim: nossa, hoje eu caí ali, dei uma relada no joelho. Vai ser, você que não sabe, eu caí, arrancou a unha do dedão. Aí o outro está lá, eu sei que não sabe, eu caí, destronquei o cotovelo, saiu até do lugar. Ele só dá ênfase no que é desgraça. Tudo dele é pior. Está dentro da igreja. Nunca experimenta a promessa de Deus, porque não persevera na vontade de Deus, porque a vontade de Deus para com todos os homens, segundo 1 Tessalonicenses 5,18, é que a gente dê graças por tudo, gratidão por tudo, inclusive pelos problemas, porque eles vão nos fortalecer a nossa perseverança. Está doendo, não está fácil, mas a palavra do cristão de mindset é perseverar. E nós vamos voltar isso na nossa mente, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Perseverar, irmãos, na vontade de Deus. E ele continua aqui, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Persevera, meu irmão, para conservar a sua alma. Essa é a palavra do nosso coração. Essa é a palavra que nesse momento vai reprogramar a nossa mente. Perseverança. Eu não sou dessa turma que retrocede, em nome de Jesus. Eu sou daqueles que vivem pela fé, que andam no Senhor Jesus, porque eu vou perseverar até o fim, porque o meu Senhor Jesus disse em Mateus 10, lá em Mateus 24, no versículo 13, que aquele que perseverar até o fim, esse vai ter vida eterna. Perseverar.
Nós precisamos entender isso, perseverar na vontade, perseverar no meio das tribulações, para que seja gerada experiência, da experiência fé. No nome de Jesus. Outro texto para você marcar aí no seu coração e perseverar. Tiago, capítulo 1, também fala dessa perseverança. A partir do versículo 2, ele usa essa palavra e ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Que difícil, hein, irmão? Que difícil. Quando a gente é novo na fé e está tomando muito leite, é um dos textos que a gente pula. A gente faz aquela leitura pulâmica, lê aqueles de que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que o Senhor vai derramar bênçãos incontáveis. Esse aí a gente sublinha. Quando chega nesse aqui, tem um bom motivo da alegria de passar, esse aí passa direto. Esse não é meu, não. Esse aqui estava meio doido, comeu alguma coisa estragada, e aí pensou e escreveu. Na hora que o Espírito Santo falou uma coisa e escreveu outra. Não, o Espírito Santo falou isso mesmo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Lembra do que o nosso Senhor Jesus falou lá atrás. A palavra que tem que agarrar e configurar a nossa mente, o nosso coração, é a palavra perseverança, porque aqueles que perseverarem até o fim, esses têm a vida eterna. É neles que está a eleição de Deus. Os eleitos do Senhor perseveram, eles não recuam, eles continuam, eles não retrocedem, eles andam por fé. E na tribulação é provada a nossa fé. E uma vez a nossa fé confirmada, vai gerar mais perseverança e não medo. Quem anda com medo, ele não persevera. Quem anda com medo, ele não dá um passo. Ele retrocede ou fica estático, ele para. E o nosso Senhor falou: não temas. 367 vezes na palavra. Não tenha medo. Eu estou contigo. Mas eu não estou sentindo a fé, não é pelo que você sente, é pelo que Deus falou. Deus falou, nós acreditamos. Eu creio em tudo que Deus falou para mim. Mas de vez em quando eu tenho que pregar isso para mim mesmo. Uai, pastor, mas qual que é o problema? O salmista lá, vários pregaram, Davi, Salmo 62, espera silenciosamente, ó minha alma no Senhor. Ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, porque estás abatida, espera no Senhor. Um dia que está ruim, você tem que olhar no espelho e pregar para você mesmo, olhar no seu olho e diz: persevere, não pare, não retroceda. Nós somos da turma que não retrocede. E Tiago está falando, versículo 3, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É por isso que aqui a gente percebe que ainda a perseverança na nossa vida não está do jeito que Deus quer, quando a gente vê que ainda tem imperfeição, ainda tem deficiência. Então temos que continuar firme até que ela seja completa, no nome de Jesus. Pastor, o que deve ser essa perseverança completa? Irmãos, eu creio que eu ainda não atingi ela não, mas estou caminhando para lá. Mas deve ser aquela que Paulo tinha. Ele estava na cadeia, estava apedrejado, foi apedrejado, que estiver ele como morto, e ele levantou, e sempre glorificando a Deus. Lá naquele naufrágio, passou por 2 naufrágios, no segundo, todo mundo desesperado, até o capitão do navio, em Atos 27, essa história lá, quando perdeu a esperança de todo mundo, já havia vários dias sem aparecer o sol, só chuva, 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 perdeu-se a esperança de todos. Ele se levanta e dá uma boa palavra, perseverança naquilo que Deus prometeu, perseverança completa. O mundo pode estar desabando, todo mundo ao redor perdeu a esperança, inclusive daqueles que entendem de navio. E Paulo fala assim: não, vai perder tudo aqui, mas os daqui, nem os que não sabem nadar, não vai morrer. Não vai.
perseverança completa. Aguenta firme na tribulação, no nome de Jesus. E aí ele parece que muda de assunto, porque no versículo 5 ele fala assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-ás concedido. Peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele está falando da mesma palavra, ele está falando da palavra perseverança. E você vai ver lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, ou na segunda, quando ele fala que a nossa fé tem que ser associada com algumas virtudes, e uma das virtudes é perseverança. Aquele que não tem fé, ele é como onda, ele é inconstante nos seus caminhos. Ora ele está firme, ora está mole, está de pé, está deitado. Aquele negócio não está firme. Ele está tratando da perseverança. Não é hoje tem, nesse culto saiu melhor, e amanhã com a notícia, a nossa perseverança é independente das notícias. A nossa perseverança depende do nosso Senhor, aquele que perseverar em mim até o fim, e esse tem vida eterna. Fixe o seu olhar para o autor e consumador da sua fé até o fim, em nome de Jesus. É Ele que reprograma a nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Mais um texto para você decorar aí, para você nesse período de incertezas, perseverar no nome de Jesus. Abra a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 13. Olha aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Presta atenção no que vai acontecer. Ele está falando dos últimos dias, das coisas ruins que vão acontecer até esse mundo acabar, quando o nosso Senhor Jesus voltar. Foi-lhe dado, versículo 7 de Apocalipse 13, foi-lhe dado também pelejasse contra os santos. Ele está falando das bestas, e os vencesse. Ou seja, vai chegar uma época que o povo de Deus vai perder na terra. Foi-lhe dada a autoridade que lutasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça, presta atenção. Se alguém leva para o cativeiro vai, ou seja, não vai melhorar a coisa, vai para o cativeiro. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Perseverança e fidelidade dos santos não é quando tudo só vai bem, quando tudo está legal, quando a cura vem, quando o dinheiro cai na conta, quando multiplica o salário, o emprego. Não, a perseverança dos santos está incluído, inclusive nas prisões, na morte, na perseguição, porque nós não vamos perseverar diante das circunstâncias, mas diante do nosso Deus, independente das circunstâncias, amados. É o que está escrito na palavra. Essa é a diferença daqueles que estão escritos no livro da vida. E eles vão perseverar. E eu quero estar no meio desses. Em nome de Jesus, eu não vou retroceder. Hebreus lá que eu mandei você escrever e decorar. Nós não somos da turma que retrocede. Nós vamos perseverar até o fim. Aconteça o que acontecer, em nome de Jesus. Levanta a sua cabeça. Em nome de Jesus. Mas o último texto que eu queria deixar com você nessa noite. Abra aí, para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 14. O que é essa perseverança, pastor? Então você viu, é perseverar no meio das tribulações, vai gerar mais perseverança. É perseverar com fé, vai gerar esperança e experiência, e da experiência esperança. É você não retroceder, mesmo que dê ruim para o seu lado, mesmo que alguns sejam presos. Que vai à prisão, que vai ser preso.
que vai à morte, que morra. Esta é a perseverança dos santos e a fidelidade dos santos no Senhor. Você leu aí em Apocalipse capítulo 13, que eu mandei você ler. Agora Apocalipse capítulo 14, olha aí, versículo 12. Leia comigo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guarda essa chave. Guarda essa reprogramação da sua mente nessa noite no nome de Jesus. Aqui está. Aqui está. A primeira chave está lá em Mateus 24:13. E aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Somente estes. E essa aqui é a chave final. Lá é a chave inicial. Essa é a chave final da sua mente. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E nós bem sabemos que guardar não é só ter de có na cabeça, ou debaixo do braço, ou ter 10, 15 Bíblias de várias linguagens guardadas na sua casa, não. Guardo no coração a tua palavra com uma finalidade, para não pecar contra ti. Não é guardar e continuar pecando. Se você ler em Mateus 24, no versículo 10 e 11 e 12, antes do versículo 13, que é a chave, você vai ver que a iniquidade de muitos, porque aumentou a iniquidade de muitos, o amor se esfriou de quase todos. E iniquidade é você ter consciência da lei e mesmo assim viver no pecado. Você ter consciência daquilo que Deus falou na sua palavra para a gente não fazer e você continua fazendo. Isso é iniquidade. E ele diagnosticou. Ele não está falando que pode acontecer. Ele falou, vai acontecer. A iniquidade vai aumentar de muitos. E por causa disso, o amor vai esfriar de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim. E aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Guarda, irmão. Essa é a reprogramação da nossa mente para esses últimos dias. Não retroceda. Persevere no nome de Jesus. Leia esses textos. Lê de novo. Lê de novo. E pede a Deus para guardar no seu coração a palavra dele, para que você não peque contra ele. Não é contra a igreja. Não é contra o pastor. É contra ele. A gente fica preocupado, porque quando o pastor chega numa festa, tudo muda. A turma para com as músicas, esconde as bebidas. Tudo muda. Você não está pecando contra o pastor, irmão. Quem é pastor para te mandar para o inferno? Quem é? Mas existe um que já falou que aqueles que perseveram na sua lei e na fé em Cristo Jesus, e quem persevera é os que guardam no coração para não pecar, esses terão vida eterna. Deus já resolveu o problema. Quem tem a mente reprogramada na perseverança não tem medo de nada. Não tem medo. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que falte alimento nos pastos, ainda assim ele continua louvando ao Senhor, porque ele persevera na lei do Senhor, e ele persevera na fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente com essa palavra, que nesses dias você possa reprogramar a sua mente aí com essa palavra perseverança. Perseverança. Eu sou dessa turma que persevera. Eu quero ser dessa turma que persevera. Meu Deus, me ajuda.
em nome de Jesus. Essa semana revendo tudo e aumentando essas lutas, essas angústias de fechar e fecha. Lá no norte do país já estão multando a igreja em 50 mil reais que abrem e um mau caos, perseguindo a igreja. Eles esqueceram de ler Mateus 24, porque falou que no final a turma ia odiar a gente mesmo, os que são de Jesus, simplesmente porque são de Jesus. Não tem como impedir isso. É um diagnóstico que Jesus diz dos sinais dos últimos dias. Mas tem como a gente perseverar. E eu pensando nisso tudo e orando, eu comecei a reprogramar minha mente, meu coração nesses dias. E eu lancei um desafio a mim mesmo. Falei, meu Deus, eu preciso turbinar a minha meditação no nome de Jesus. Muito tempo que eu estou meio desanimado, arrastando na leitura. Falei, meu Deus, eu quero fazer um pacto com o Senhor e comigo. Eu preciso dar uma turbinada nesse negócio. E já tem 3 dias que eu estou turbinado. E se Deus continuar me permitindo mais 87 dias, em 90 dias eu leio toda a Bíblia. No nome de Jesus, para a glória do Senhor. Porque a fé, ela vem pela meditação na palavra do Senhor, de dia e de noite. E eu preciso aumentar a minha fé. Eu preciso aumentar a minha fé. Pastor, eu não aguento ler. Se você lesse 2 capítulos por dia, em 2 anos você lê a Bíblia toda. 2 anos. Faz os cálculos. Você tem quantos anos de igreja? Se você tem 20 anos de igreja, você já tinha lido a Bíblia toda 10 vezes. O do muito preguiçoso, que não gosta de ler. Agora eu vejo uma turma animada aí na internet, um povo crente, um povo que lê 50, 70 livros por ano, mas a Bíblia não consegue ler nem uma vez. Larga esses livros, irmão. É conhecimento do mundo que vai passar. Conforme Tiago chama no capítulo 4 de Tiago, esse conhecimento, essa sabedoria do mundo, ela é vazia e satânica. Lê lá. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é eterna. Garra nesse livro. Garra nesse livro que persevera a sua alma, que aumenta a sua fé, que te gera esperança, porque é isso que nós vamos precisar nesse momento. Mais do que vacina, nós precisamos perseverar até o fim. Mais do que remédio, mais do que dinheiro, nós precisamos perseverar até o fim, porque quando nós fecharmos nossos olhos e nenhum médico da terra conseguir abrir ele mais, tudo que nós conquistamos aqui vai ficar aqui. Nosso caixão não tem gaveta, mas aquele que perseverar até o fim no Senhor, esse o nosso Senhor garantiu, tem a vida eterna. Aleluia. Persevera. Realinha seus pensamentos agora. Realinha seu coração. Esvazia dessa vida que vai passar. Começa a andar na vontade do Pai no nome de Jesus. Reprograme a sua mente em Cristo Jesus. No nome de Jesus vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo encorajamento do Senhor vindo do Teu Espírito no nosso coração. Meu Deus, como isso encheu minha alma, como isso trouxe minha alegria, força, vontade de correr, saltar e continuar, mesmo diante dessa tempestade que está à nossa frente e daqui já passou. Fortalece o Teu povo, Pai. Fortalece aqueles que verdadeiramente estão escrito no livro da vida. E aqueles que escutam essa palavra e perguntam como fazer para escrever nesse livro. Eu quero, meu Deus, que o Teu Santo Espírito faça ele se render hoje, aonde ele estiver diante do Senhor. E que o Teu Santo Espírito o convença do pecado, da justiça do Senhor. Que o Teu Santo Espírito aumente a fé. Que o Teu Santo Espírito alinhe a verdade no seu coração. E quando ele abrir as Escrituras para ler, que o Teu Santo Espírito dê entendimento, como é promessa de um Deus que não pode mentir. No Salmo 119, no versículo 130, que o Senhor dá entendimento pela Tua palavra aos simples. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta a Tua igreja, meu Deus. Levanta a Tua noiva, que possamos estar na direção do Senhor, enchendo as nossas vasilhas de azeite e mantendo a chama acesa, pois somente as noivas prudentes irão entrar, e nós queremos estar no meio delas,
perseverando até o fim, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Receber a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor, as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a perseverança do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, meus queridos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia. Deus te abençoe e te fortaleça, no nome de Jesus.